Olá galera, tudo bem com vocês? Esse vídeo que a gente está gravando agora, né, é o vídeo do nosso preparatório Escola 1, da turma do primeiro ano do ensino médio, tá? Para quem vai fazer o processo seletivo para o EPICAR e para o CMBEL, ok? Então hoje nós vamos iniciar a nossa primeira aula, nossa primeira videoaula, que corresponde à resolução, tá, das questões que foram colocadas lá na plataforma Google Forms, tá? Os alunos que participaram das atividades, assistiram às videoaulas, tá? Podem assistir esses vídeos aqui para ver a resolução das questões. Então, quem não assistiu às videoaulas, quem não fez as atividades que estavam lá na plataforma, podem ir lá acessar o link que está aí embaixo na descrição, tá? E assistir essas aulas para depois assistir o vídeo aqui com as resoluções, ok? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Bom, nós vamos iniciar com a primeira questão, tá? Que está lá na plataforma, onde a primeira questão ela diz assim: eu quero saber o valor dessa expressão 4 elevado a 7 vezes 4 elevado a 10 vezes 4, e todo mundo aí está elevado ao quadrado, dividido por 4 elevado a 5, que está sendo elevado a 7. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é eliminar esses colchetes aí. Então a gente vai ter que trabalhar com esse produto que está aí dentro do colchete, tá? Então, como é que a gente pode fazer? Então, esse produto que está aí destacado em vermelho, a gente pode utilizar a propriedade de potência do produto. O que diz a propriedade de potência do produto? Diz o seguinte, que o produto de potências com a mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Ok, então vamos perceber uma coisa. A gente tem 4 elevado a 7, 4 elevado a 10 e 4. E esse 4 que não está aparecendo expoente significa que é um 1. Então significa dizer o quê? Que quando eu faço esse produto, o expoente do 4, que não aparece nada lá no expoente, é igual a 1. Então se eu somar os expoentes vai ficar 7 mais 10 mais 1. Tá? Então 7 mais 10 mais 1, calculando isso aí, a gente vai ter 18. Ok? Então, no produto, 4 elevado a 7 vezes 4 elevado a 10 vezes 4, isso aí é a mesma coisa que 4 elevado a 18. E aí a gente segue para uma outra propriedade, tá? Que é a propriedade da potência de potência. O que diz a propriedade da potência de potência? Significa dizer o quê? Que a gente mantém a base e multiplica os expoentes, que é o que vai acontecer aqui. Então, nesse primeiro caso aí, a gente pode multiplicar o 18 pelo 2. Mas isso acontece também onde está o parêntese, onde está 4 elevado a 5, que está elevado a 7. Também é uma potência de potência. Então, a gente pode multiplicar esses dois valores aí, 5 vezes 7. Fazendo isso, a gente vai obter o resultado. 18 vezes 2 vai dar 36 e 5 vezes 7 vai dar 35. E aí a gente tem a propriedade, a gente tem uma divisão de potência de mesma base. Então, como é que eu faço quando eu tenho uma divisão de potência de mesma base? A gente conserva a base e subtrai os expoentes, ou seja, vai ficar 4 elevado a 36 menos 35. Subtraindo isso aí, 36 menos 35 vai dar 1. E a gente sabe o seguinte, que todo número elevado a 1, o resultado vai dar sempre o quê? O próprio número, que é 4. Então, se a gente for verificar lá na plataforma, tá? O valor que corresponde, né? A alternativa que corresponde ao valor numérico que a gente encontrou aqui na questão, vai ser a alternativa D, que está lá na plataforma. Então, galera, vocês, toda vez que a gente trabalha com expressões desse tipo, tá? Que envolve potências, sempre a gente vai procurar trabalhar com as propriedades, tá? Porque a gente poderia pensar assim, quando o aluno ele não sabe as propriedades, ele vai calcular a potência, então seria muito complicado, por exemplo, a gente calcular 4 elevado a 10. Ou seja, o que a gente teria que fazer? Pegar o 4 e multiplicar por ele mesmo 10 vezes,
tá? Isso ia dar muito trabalho, tudo bem? Além do tempo que é uma questão de prova e de tempo, tá? Numa prova de concurso ou processo seletivo, que a gente tem um tempo determinado para resolver as questões, então seria mais viável a gente fazer pelas propriedades de potência, que foi o que eu fiz aqui nessa questão, ok? Então vamos agora para a segunda questão. Bom, a segunda questão a gente tem o número, tá? 2 que está elevado a 2, que está elevado a 2, que está elevado a 2. Eu quero saber como é que eu posso representar esse número, ou seja, a gente tem que simplificar essa potência aí. Então, a gente tem que observar uma coisa. Coloquei uma observação aqui, ó, que 2 elevado a 2, que está elevado a 2, que está elevado a 2, é diferente de 2 elevado ao quadrado, que está dentro do parêntese, que está elevado ao quadrado, dentro do colchete, que está elevado ao quadrado. Tá? Então, são duas coisas diferentes. Então, nessa primeira aqui, que corresponde à nossa questão, a gente não vai poder utilizar as propriedades de potência. Tá? Já essa segunda, a gente pode utilizar a propriedade de potência e multiplicar todo mundo aí, mas que não é o caso para a nossa questão. Okay? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente vai ter que calcular as potências lá no expoente. Ou seja, primeiro a gente começa lá com 2 ao quadrado, que está lá nos dois últimos algarismos do expoente. Então, calculando isso aí, 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2. Então, calculando 2 vezes 2 é 4. Então, a nossa expressão ela fica assim, ó. 2 que está elevado ao quadrado, que está elevado à quarta potência. Ok? E aí a gente vai ter que fazer essa potência de novo no expoente. Calculando, 2 elevado a 4 vai dar 16. Então, aí a gente tem que a nossa base da nossa potência é 2 e o expoente é 16. Então, se a gente for verificar lá nas alternativas da nossa questão, a alternativa correta vai ser a letra C. Então, pessoal, esse é um tipo de questão que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Para a gente não confundir com as propriedades. Então, a gente verificou ali na observação que são duas coisas diferentes quando a gente tem parênteses e colchete, tá? E quando a gente tem a potência sem os parênteses e os colchetes, que a gente vai primeiro fazer as potências lá no expoente, tá? E quando a gente tem parênteses e colchete, a gente pode utilizar a propriedade que é multiplicar os expoentes, ok? Beleza? Então vamos lá para a próxima questão. Na questão 3, a gente quer saber a metade de 2 elevado ao expoente 100. Tá? Então, como é que a gente faz isso aí? Então, a gente tem que pensar o seguinte: o que é ser a metade? Ser a metade significa dividir por 2. Toda vez que a gente trabalha com metade, significa que a gente obtém uma divisão por 2. Então, eu coloquei uma observação aqui, ó, que a metade significa dividir por 2. Então, esse que a gente vai fazer. Então, eu posso expressar esse 2 elevado a 100 dividido por 2 em forma de fração. Então, olha como fica. 2 elevado a 100 que está dividido por 2. E aí, a gente lembra lá do comentário que eu fiz na primeira questão, onde quando não aparece nada no expoente de um número, significa que é um 1. Então, o 2 que está aí no divisor, no denominador da fração, significa que eu tenho um 1 lá. E aí eu tenho uma divisão de fração com mesma base. Então, toda vez que eu tiver divisão de fração com mesma base, o que eu faço? Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, vai ficar assim, ó. 2, que é a minha base, subtraindo os expoentes, vai ficar 100 menos 1. 100 menos 1 é igual a 99. Então, a alternativa correta lá na nossa plataforma é a letra C. É a alternativa C, a alternativa correta. Então, pessoal, toda vez que eu tiver uma questão desse tipo, né, que a gente quer saber a metade, ou o terço, ou a quarta parte, então se for a metade, é dividir por 2. Se for o terço, dividir por 3. Se for a quarta parte, dividir por 4. Se for a quinta parte, dividir por 5. Sexta parte, dividir por 6 e assim por diante, tá? E aí, de novo, a gente utiliza as propriedades de potência. Então, a gente tem várias propriedades de potências, tá? Que a gente trabalha e que a gente tem que lembrar de cada uma na hora de resolver a questão.
Porque ficaria muito complicado, por exemplo, a gente pegar 2 elevado a 100 e fazer essa multiplicação aí, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 100 vezes e no final dividir por 2. Ia dar muito trabalho isso. Então, as propriedades ela vêm para diminuir esse trabalho que a gente tem ao resolver as questões. Então, vamos aqui agora para a próxima questão, que é a questão 4. Tá? A questão 4, ela diz assim: o valor da expressão 6 elevado a 6 mais 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 6 elevado a 6. Bom, o que que a gente pode fazer aí? Então aí a gente vai ter que lembrar de uma propriedade lá da multiplicação, que é a propriedade distributiva, que é quando eu tenho, por exemplo, eu coloquei o A sendo um número qualquer. A mais A mais A mais A, e essa adição aí vai continuar. Então eu posso tirar o A daí de dentro, tá? Então o que que significa? Eu vou colocar o A em evidência. Então eu pego o A e retiro ele e abro parênteses. E aí quando eu divido A dividido por A, isso aí vai dar 1, tá? Então vai ficar 1 mais 1 mais 1 mais 1, adicionando aí dentro do parênteses. Então a gente pode utilizar essa propriedade para a gente resolver nossa questão. Então olha como fica. Tenho 6 mais 6 mais 6 mais 6, que está somando com ele mesmo 6 vezes. Tá? Então isso aí eu posso escrever como 6 elevado a 6 vezes 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, que está somando com ele mesmo 6 vezes. Tá? Então aí, quando eu adiciono, tá? Quando eu somo todo mundo aí que está dentro do parênteses, isso aí vai dar 6. E aí a gente volta lá para a propriedade. Quando não aparece nenhum expoente em cima do número, significa que eu tenho o número 1. Então isso aí é a mesma coisa que 6 elevado a 6 vezes 6 elevado a 1. E aí a gente pode utilizar a propriedade do produto de potência de mesma base. Que aí a gente conserva a base e soma os expoentes. Então vai ficar 6 elevado a 6 mais 1. Somando, isso aí vai dar 6 elevado a 7. Cuja alternativa correta lá na nossa plataforma é a letra B. Tá? Então, nesse tipo de questão, pessoal, a gente poderia também pensar de uma outra forma, né? Quando eu tenho um número somado com ele mesmo, por exemplo, se eu tenho 3 mais 3, o 3 mais 3 é 6. Então, o 3 mais 3, que é 6, é a mesma coisa que 2 vezes 6. Se eu tiver 4 mais 4 mais 4, 4 mais 4 vai dar 12. Então o 4 ele está somando com ele mesmo 3 vezes. Então significa que o 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. E aí nesse nosso caso a gente tem 6 mais 6 mais 6 mais 6, que está somando com ele mesmo 6 vezes. Então significa que é 6 elevado a 6 vezes 6. Tá? Então isso aí a gente pode utilizar toda vez que a gente tiver uma adição com potência. Vamos para a nossa próxima questão. Então a nossa próxima questão, que é a questão 5, ela diz o seguinte: ó, eu quero saber a equivalência, né, a igualdade entre duas expressões. 4 elevado a 16 vezes 5 elevado a 25 tem que ser igual a um número alfa vezes 10 elevado a n. E eu quero saber o valor de n. Então, só lembrando o seguinte, ó, que esse alfa ele é um número que ele vai de 1 até 10. Ele não é igual a 10, ele é igual a 1 e ele pode ser 2, 3, 4, 5 até o 9. Tá? Só que esse alfa ele não diz o conjunto numérico que ele está. Então ele pode estar dentro do conjunto dos números naturais, dentro dos inteiros, dentro dos racionais. Ou seja, esse número alfa ele pode ser uma fração, pode ser um número decimal, pode ser uma dízima periódica, pode ser uma raiz, pode ser qualquer número que esteja compreendido entre 1 e 10. Tudo bem? Então vamos pensar o seguinte. A gente sabe que 4 elevado a 16 vezes 5 elevado a 25 tem que ser igual a alfa vezes 10 elevado a n. Então eu vou mexer ali apenas aonde eu conheço os números. Onde tem alfa vezes 10 elevado a n eu não vou mexer. E eu vou desenvolver o 4 elevado a 16 vezes 5 elevado a 25 até chegar no outro lado da igualdade. Eu tenho que ter coisas parecidas aí nos dois lados da igualdade. Tá? Então vamos pensar primeiro em desenvolver essa expressão. Então primeiro a gente vai pensar no 4 elevado a 16. Quem é o 4 elevado a 16? Tá?
O 4 elevado a 16 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, que é o 4, que está elevado a 16. Utilizando a propriedade de potência, eu posso multiplicar os expoentes. Multiplicando, eu vou ter 2 elevado a 32. Por que eu transformei isso em uma potência de base 2? Porque ali do outro lado da igualdade eu tenho o número 10 na base. Então, meu objetivo é fazer com que esse 4 e o 5 que estão na base se transformem em uma base 10. Por isso eu coloquei o 2 ali na base, transformei o 4 em uma base 2, que é para quando eu multiplicar com 5, o meu valor vai dar 10. Então, continuando aqui, ó, no lugar do 4 elevado a 16, eu posso colocar o 2 elevado a 32. Tá? Então, agora eu vou mexer no 2 elevado a 32. Quem é o 2 elevado a 32? O 2 elevado a 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 7 mais 25. Que aí eu posso fazer a volta da propriedade de potência, que envolve a multiplicação de potência de mesma base. Ou seja, o 2 elevado a 7 mais 25 é a mesma coisa que 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 25. Por quê? Quando eu tenho 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 25, eu conservo a base e adiciono os expoentes, eu somo os expoentes. Então, no lugar do 2 elevado a 32, eu posso substituir por isso aí. E aí, agora eu tenho o seguinte, eu tenho 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 25 vezes 5 elevado a 25. A gente percebe que tem duas potências aí que tem o mesmo expoente, que é o 2 elevado a 25 e o 5 elevado a 5. Então, eu posso trabalhar com a seguinte propriedade, ó. Quando eu tenho um produto de potência que tem o mesmo expoente, a gente pode multiplicar as bases e conserva o expoente. Então é isso que eu vou fazer lá com esses dois números. O 2 elevado a 25 vezes 5 elevado a 25, eu posso multiplicar as bases e conservo o expoente, que é 25. E aí eu faço a multiplicação. 2 vezes 5 vai dar 10, que está elevado a 25. E aí vamos pensar o seguinte. Eu tenho ali, eu já sei que o alfa, ele vai ter que estar ali no lugar do 2 elevado a 7. Tá? Só que o 2 elevado a 7 ele é um número muito grande. Por exemplo, se eu levar ali 2 elevado a 4, ele já é maior que 10. Tá? Ele já é maior que 10. Então, o alfa ele tem que ser um número que esteja entre 1 e 10. Então, como é que eu faço isso? Se eu dividir o 2, se eu calcular o 2 elevado a 7, tá? Se eu calcular o 2 elevado a 7, a gente vai ter o seguinte. Eu coloquei aqui, multiplicando, né, 10 elevado a 2 dividido por 10 elevado a 2. Que vai dar 1 se eu dividir um pelo outro. Então, não vai alterar a minha expressão. Mas por que eu fiz isso? Vamos observar aqui. Quando eu divido 2 elevado a 7 por 10 ao quadrado, tá? Eu vou ter um número que está compreendido entre 1 e 10. E ali eu utilizei a propriedade de multiplicação de potência, né? 10 elevado a 25 vezes 10 elevado ao quadrado, que a gente conserva a base e soma os expoentes, 25 mais 2. E aí a gente vai pensar nesse valor de 2 elevado a 7. 2 elevado a 7, quando eu multiplico, dá 128. Se eu pegar o 128 e dividir por 10, isso aí dá 12,8. Tá? Dividido por 10 é 10 elevado a 1. Se eu pegar o 128 e dividir por 10 elevado a 3, que é 1000, isso aí vai dar 0,128. Ou seja, se eu dividir por 10 elevado a 3, esse número alfa ele vai ser menor que 1, que não está dentro do nosso parêntese. O alfa ele tem que ser entre 10 e 1. E se eu dividir por 10 elevado a 1, vai dar 12,8, que é maior que 10. Então, por isso eu escolhi dividir por 10 ao quadrado, que 10 ao quadrado é 100. Quando eu divido 128 por 100, isso aí vai dar 1,28, que é um número que está entre 1 e 10. Então, aqui, 128 dividido por 100 dá 1,28 vezes 10 elevado a 27. Então, nosso valor de alfa vale 1,28 e o nosso valor de n, que é o que a gente queria saber, vale 27. Então, a alternativa correta é a alternativa C, tá? Então, alternativa D, desculpa.
Então, pessoal, esse é um tipo de questão que ela envolve um pouco de raciocínio lógico, tá? Que a gente teria que pensar naquele parâmetro lá do alfa. Então, é um tipo de questão um pouco mais complicada, tá? É um tipo de questão que a maioria dos alunos, lógico, aqueles que não têm muita afinidade com a matemática, a maioria deles acabam errando essa questão justamente por causa desse raciocínio que a gente tem que fazer lá com o valor do alfa, tá? Mas não é um bicho de sete cabeças. A gente pode trabalhar tranquilamente quando a gente começa a exercitar bastante esses tipos de questões que envolvem raciocínio lógico. Então vamos para a próxima questão. Questão 6. Questão 6 diz o seguinte, ó. Um livro de física tem 800 páginas e 4 centímetros de espessura. E eu quero saber a espessura de uma folha do livro, só que em milímetros. Então vamos pensar o seguinte, se eu tenho 800 páginas e todas essas 800 páginas têm 4 centímetros de espessura e eu quero saber para uma única página, então primeiro eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a divisão de 4 por 800, tá? Para eu saber de uma página. Mas antes disso a gente tem que trabalhar com a transformação de unidade de medida. Ali eu tenho 4 centímetros e eu quero a resposta em milímetros. Então, para eu passar de centímetros para milímetros, eu preciso multiplicar por 10 o meu valor de 4. Então, quando eu faço 4 vezes 10, isso aí vai dar 40 milímetros. E aí, só eu efetuar a divisão. 40 por 800. Eu posso simplificar isso aí por 10. Dividir 40 por 10 vai dar 4. E aí eu posso pegar 800 e dividir também por 10, que vai dar 80. E aí eu posso simplificar direto por 4. Simplificando por 4, o resultado vai dar 1. E 80 dividido por 4, o resultado vai dar 20. E quando eu divido 1 por 20, isso aí vai dar 0,05 milímetros. Só que aí, se a gente for verificar nossas alternativas, as respostas elas vão estar todas em potências de base 10. E aí a gente tem que pensar o seguinte, quantos números tem depois da vírgula aí em 0,05? Tem 2 algarismos, correto? Que é o 0 e o 5. Então, quando eu transformo isso aí para potência de base 10, o 0,05 vai ser 5 vezes 10 elevado a menos 2, porque é um número decimal que possui 2 algarismos depois da vírgula. Então, a alternativa correta é a letra B. Então, pessoal, nessa questão, ela não é complicada, né? A gente consegue perceber que basta a gente raciocinar um pouco do comportamento físico de como seria esse livro, tá? E aí, o nosso maior trabalho é desenvolver a potência, transformar um número decimal para potência de base 10. Então, quando eu tenho um número inteiro e quero transformar para potência de base 10, basta eu contar a quantidade de zeros, e a quantidade de zeros vai ser o expoente lá da base 10. Quando eu tenho um número decimal, basta eu contar o quê? A quantidade de algarismos que tem depois da vírgula. E aí, a quantidade de algarismos vai ser o expoente na base 10, só que esse expoente vai ser negativo e não positivo. Vamos para a nossa próxima questão. Questão 7. A questão 7 ela diz assim: a nossa galáxia, a Via Láctea, contém cerca de 400 bilhões de estrelas. Suponha que 0,05% dessas estrelas possuem um sistema planetário onde existe um planeta semelhante à Terra. O número de planetas semelhantes à Terra na Via Láctea é. Então, primeiro a gente vai ter que descobrir qual é, tá? O número que corresponde a 400 bilhões. 400 bilhões, quando a gente fala bilhões, significa que eu vou ter 9 zeros ali. Então, é 400 bilhões, então eu vou ter 400 mais 9 zeros. E aí a gente conta quantos zeros eu tenho aí no total. Então, eu tenho no total 11 zeros aí. Então, transformando isso aí em uma potência de base 10, fica 4 vezes 10 elevado a 11, porque possui 11 zeros. E agora a gente vai pensar nesse 0,05%. 0,05%, quando eu tenho uma porcentagem, significa que esse número está sendo dividido por 100.
E aí, quando eu divido esse número aí por 100, eu vou ter 0,0005, que transformando para uma potência de base 10, eu conto quantos algarismos eu tenho aí depois da vírgula, que são 4, então vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 4, como a gente fez na questão anterior. E aí eu vou ter que multiplicar o meu resultado dos 4 bilhões com o meu resultado da minha porcentagem, que é 4 vezes 10 elevado a 11 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 4. Então aí eu posso fazer o quê? Eu posso multiplicar o número inteiro com o número inteiro, ou seja, 4 vezes 5, e multiplicar minhas potências. Então, fazendo 4 vezes 5 vai dar 20, e aí lá onde eu tenho a potência de base 10, eu conservo a base, e aí como o 4 ele é negativo, eu vou ter que subtrair os expoentes. 11 menos 4 vai dar 7. Só que o 20 ele é a mesma coisa que 2 vezes 10, por isso que apareceu 2 vezes 10 ali. E aí eu posso pensar o seguinte, ó, que o 10 que está sem expoente nenhum, significa que o expoente dele vai ser o 1. E aí eu tenho de novo uma multiplicação de potência de mesma base. Então eu conservo a base e somo os expoentes. 7 mais 1 vai dar 8. Então o resultado disso aí, né, o número de planetas que são semelhantes à Terra vai ser 2 vezes 10 elevado a 8 planetas. Ou seja, é uma quantidade muito grande de planetas que são semelhantes à Terra na nossa galáxia. Então a alternativa lá na nossa plataforma é a letra C. Vamos para a próxima questão aqui, mas antes vamos fazer um comentário sobre a questão anterior. A questão anterior a gente trabalhou com um problema parecido com a questão 6, tá? Só que aí a gente envolveu uma outra parte, que era trabalhar com expoente positivo, que era a gente contar a quantidade de zeros que a gente tinha lá. Que eu fiz um comentário lá na questão 6 sobre isso, tá? Então, pessoal, entender um contexto, trabalhar com as ferramentas que a gente tem, que a gente viu em sala de aula e viu nas videoaulas aqui da nossa plataforma, tá? Não tem segredo. Próxima questão. Então, a próxima questão, questão 8, ela diz assim: a acidez de uma solução depende de uma concentração de íons de hidrogênio, que a gente representa pela simbologia H+. Tal acidez é a medida por grandeza denominada pH. Então, vocês já escutaram em algumas informações sobre isso, em ciências ou no telejornal, que o pH da água ou pH de algum ácido, tá? Os químicos sempre utilizam, químicos, biólogos, cientistas, sempre utilizam essa informação de pH, que é uma escala de acidez de algum líquido. E aí essa escala ela é expressa em escala logaritma de base 10 elevado a menos 1. O conteúdo de logaritmo a gente só estuda lá no segundo ano do ensino médio. Para quem está no primeiro ano ou nono ano, a gente ainda não tem essa informação. Só que a gente já sabe o seguinte: quando eu tenho 10 elevado a menos 1, significa que isso é inversamente proporcional. Ou seja, a proporcionalidade a gente já viu. O que significa inversamente proporcional? Que 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. Isso eu até comentei nas nossas aulas de potência. E quando eu tenho um expoente negativo, a gente sempre utiliza o inverso dela para a gente calcular a nossa questão. Tá? E aí ele diz assim: quando dizemos que o pH de uma solução é X, significa que a concentração de íons de hidrogênio é 10 elevado a menos X, ou seja, a gente percebe que o X ali ele é negativo. Então a gente precisa trabalhar com uma potência inversamente proporcional. E aí ele diz assim: o pH do café é 5 e o do leite, o leite de magnésio, é 10. Podemos dizer que o café em relação ao leite de magnésio apresenta uma concentração de íons de hidrogênio. Então, ó, quando a gente trabalha com concentração de dois líquidos diferentes, a gente tem que calcular a variação dele. Ou seja, essa variação dele é justamente a nossa solução, que é o X, tá? Ou seja, o que é a variação? A variação é a diferença entre os dois pHs de cada líquido. Ou seja, o nosso valor de X ele vai ser
primeiro a gente viu aqui que é inversamente proporcional, né? E aí, transformando, que a nossa concentração fica 10 elevado a x, quando a gente transforma lá, já que é inversamente proporcional. Então, a nossa variação, que é o nosso valor de x, vai ser o pH do leite menos o pH do café. Ou seja, lá na química, é comum a gente já saber que o nosso pH ele vai ser a diferença do pH de dois líquidos. Tá? Mas aqui pra gente, a gente tem que lembrar o seguinte, que o pH, tá, de dois líquidos, tá, o pH de duas coisas que são distintas vai ser a variação deles. Então a variação é a subtração. E aí fica 10 menos 5, que vai dar 5. Então o nosso valor de x vale 5. Então substituindo lá, a nossa variação, tá, de concentração, a nossa concentração de hidrogênios, que é o H+, vai ser 10 elevado a 5. E calculando 10 elevado a 5 vai ser o quê? 100.000 vezes a mais a nossa concentração. Tá? Então a alternativa correta é a letra D. Então, essa questão é um tipo de uma questão que ela envolve mais de um conteúdo. Então, quem estuda ciências, estuda biologia, estuda química, tá? Mesmo no ensino fundamental, no 9º ano a gente já estuda isso, e no 1º ano estuda também, a gente já tem essas informações para resolver esse tipo de questão. Então, a gente tem que lembrar isso também lá dos outros conteúdos. É aquilo que a gente fala, a matemática ela está em tudo, tá? Então, ela está envolvida em todos os conteúdos, língua portuguesa, história, química, física, biologia, sociologia, em tudo está a matemática. Então, o elaborador lá da tua prova, ele pode pensar nisso dessa forma. Ele pode pegar um conteúdo lá, uma questão lá da química ou da física e colocar lá na tua prova de matemática, se a questão corresponde ao que você deve saber de informação para resolver a prova, tá? Então vamos para a próxima questão, questão 9. A questão 9 diz assim: dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostraram o processo de devastação sofrido pela região amazônica entre agosto de 1999 e agosto de 2000, ou seja, se passou um ano aí. Analisando fotos de satélites, os especialistas concluíram que, nesse período, sumiu do mapa um total de 20.000 km² de floresta. Um órgão de imprensa noticiou o fato com o seguinte texto: o assustador ritmo de destruição é de um campo de futebol a cada 8 segundos. Tá? Então, em um ano, em 8 segundos, tem essa destruição, é o ritmo dela. Tá? Considerando que um ano tem aproximadamente 32 vezes 10 elevado a 6 segundos e a área oficial de um campo de futebol de aproximadamente 10 elevado a menos 2 km², as informações apresentadas nessa notícia permitem concluir que tal ritmo de devastamento em um ano implica a destruição de uma área. Então, vamos lá. Primeiro, se eu quero saber a quantidade total de destruição em um ano, basta eu pegar quantos segundos tem um ano e multiplicar pela área de devastação. Ou seja, eu vou pegar 32 vezes 10 elevado a 6 e multiplicar por 10 elevado a menos 2. Só que ele diz que o ritmo da destruição desse campo, tá, é de a cada 8 segundos. Então, eu vou ter que dividir isso aqui por 8. Dividido por 8. Então, aí eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso dividir 32 por 8, tá? E 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a menos 2, a gente tem um produto de potência de mesma base. Então, aí, como o 12 está negativo, então subtrai os expoentes. Então, vai ficar 32 dividido por 8 dá 4, e 6 menos 2 vai dar 4 também. Isso aí vai ser 4 vezes 10 elevado a 4. Só que 10 elevado a 4 vezes 4 vai dar 40.000 km². Então vamos observar lá. Lá na informação ele diz o seguinte, que um mapa, ele some, tá? Some desse mapa 20.000 km² de floresta. E se a gente for pensar,
Em 40 mil, a gente vê que a escala ela é muito maior. 40 mil para 20 mil é uma escala muito grande. Então, essa informação que ele deu foi exagerada. Porém, essa informação ela foi significativa para a gente. Por quê? Porque com as informações a gente conseguiu perceber a diferença do exagero que ele deu. Então, a alternativa correta, ó, o autor, né, do texto ele chama a atenção para um fato realmente grave. A gente percebe que o valor é muito alto. Porém, ele exagerou na comparação. De 20 mil quilômetros para 40 mil quilômetros quadrados é um valor absurdo, comparando um com o outro. Então, a alternativa correta lá da nossa questão é a alternativa E. Então, pessoal, a gente percebe aí nessa questão que não é apenas a matemática, a gente tem que saber também interpretar o texto, tá? Então aí envolve a nossa língua portuguesa, né? Fazer a interpretação do texto, fazendo o paralelo entre duas disciplinas, língua portuguesa e matemática. Isso também é importante, pessoal. Então a matemática ela não anda sozinha. A gente tem também outras disciplinas que nos dão apoio para resolver problemas matemáticos. E aí esse é um exemplo de envolvimento, né, uma relação, uma interdisciplinaridade entre a língua portuguesa e a matemática com os cálculos e a língua portuguesa com a interpretação do nosso texto. Vamos lá para a nossa próxima e última questão, que é a questão 10. A questão 10 diz assim: o Sol é responsável por todo e qualquer tipo de vida nesse planeta. Encontra-se em média a 150 milhões de quilômetros de distância da Terra. Sendo a velocidade da luz 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo, pode-se concluir que, a essa distância, o tempo gasto pela radiação da luz solar após ser emitida pelo Sol até chegar ao nosso planeta é em minutos aproximadamente. Então vamos pensar assim, aí ele está trabalhando com o espaço, que é uma distância, e está trabalhando com velocidade, que é quilômetros por segundo. Então aí a gente precisa ter a ideia seguinte, vamos pensar o seguinte, pessoal. Vamos pensar o seguinte, certa distância. Vamos imaginar que você percorre uma distância de 10 quilômetros, tá? Em 2 horas, tudo bem? Uma distância de 10 km em 2 horas. E aí, se eu quiser determinar a minha velocidade ela vai ter que ser em km por hora, ou seja, basta eu dividir 10 por 2, então a minha velocidade vai ser de 5 km por hora, tá? Mas aí ao contrário, ele deu a velocidade e quer saber o tempo em minutos, Então, pessoal, a gente não vai ter mais que dividir o espaço pelo tempo. A gente vai ter que multiplicar o espaço pela nossa velocidade, tá? Multiplicar não, a gente vai ter que dividir o nosso espaço pela nossa velocidade. E aí a gente vai encontrar o tempo em minuto. Então é isso que a gente tem que fazer. Então vamos lá. Então aqui a gente vai pegar, primeiro a gente vai trabalhar com 5 milhões de quilômetros, que é a distância. 5 milhões de quilômetros é 150 milhões de quilômetros é 150 e mais 6 zeros ali do lado. Que transformando isso para a potência de base 10 é 15 vezes 10 elevado a 7. E aí a gente pode fazer a divisão, né? A distância dividido pela velocidade. Ok? E aí eu posso dividir 15 por 3 e ali eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Então, na divisão de potência de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, vai ficar 15 dividido por 3 vai dar 5, 7 menos 5 vai dar 2. Então, vai ficar 5 vezes 10 elevado a 2. 5 vezes 10 elevado a 2, 10 ao quadrado é 100. 5 vezes 100, 500 segundos. Lembra que a gente está trabalhando com segundos, tá? Só que ele quer essa resposta em minutos. E eu sei o quê? Que 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, eu tenho que pegar esse 500 e dividir por 60. E quando eu divido, isso aí vai dar 8,3333. O 3 vai continuar. Isso em minutos, tá? Essa divisão básica. Espero que todos os nossos alunos do ensino médio já saibam fazer ela, né? Espero isso. Ok, só que ele quer o nosso valor aproximadamente. Então, o valor que se aproxima
a isso aí é o valor de 8 minutos, tá? Então a alternativa correta é a alternativa E. Então, pessoal, esse é um tipo de questão que envolve lá a física, né? A física está muito presente. Quem está no primeiro ano e nono ano já deve ter trabalhado com esse tipo de questão em física, tá? E aí, a física ela parou ali no momento que a gente interpretou a questão, descobriu quem é a distância, quem é a velocidade, e descobriu com quem a gente iria trabalhar, a forma que a gente ia trabalhar. A partir daí foi só matemática, os cálculos básicos foram só matemática, tá? Então é isso, pessoal. Resolvi as 10 questões, tá? Da nossa plataforma. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem chamar lá no nosso grupo do WhatsApp para tirar as dúvidas sobre as questões, sobre a explicação dela. E é isso. Eu espero que toda essa situação que nosso país vive agora acabe logo para a gente voltar às nossas aulas presenciais, mas só lembrando que mesmo com as nossas aulas presenciais a gente vai continuar trabalhando de forma online para dar um maior suporte para vocês, tá? Então é isso, pessoal. Saúde para todos vocês. Até o próximo vídeo, até a próxima semana na nossa aula online. Tchau, tchau.